Quanto ao Antigo México, ou, para ser mais exato, a Mesoamérica, que engloba parte do México atual, assim como da América Central, uma de suas mais brilhantes civilizações foi, sem qualquer contestação, a dos Maias. Assim começa Paul Gendrop sua introdução no livro A Civilização Maia, de 1978. O objetivo do autor é mostrar como se formou e terminou, nesse caso sem a interferência europeia, uma grande civilização como a Maia. Estima-se que o povoamento da América pelo Estreito de Bering se iniciou há 80 mil anos atrás. Na Mesoamérica, o começo da sedentarização e o aparecimento da agricultura teria se dado há 7 mil anos antes de Cristo. A expansão para territórios onde teria estado a civilização maia se dará entre 1800 e 800 a.C. Inicia-se assim o seu período de gestação, um modo de vida ainda rudimentar. Este modo de vida terá fortemente o impacto dos povos olmecas. Sua influência ocorrerá principalmente no campo cultural, que tem grande importância no período clássico maia. Os olmecas, muito cedo, constituíram uma estrutura social que atingia o estágio tribal e já possuía o esboço de uma religião xamanística. Quando estabelecem a sua mitologia, seu principal ser é um semi-humano, semi-felino, o homem-jaguar. Deste derivará a divindade de diversos povos. Como uma solução para as estações mais secas, os olmecas estabeleceram reservatórios artificiais. Os seus centros cerimoniais começam a serem feitos em formas de pirâmides e suas esculturas foram, em grande parte, feitas em alto e baixo relevo e o trabalho em pedras. A civilização maia em si começará em uma região chamada Petén, um local um pouco complicado para se viver, dado a falta de recursos. O autor sinaliza que os conhecimentos sobre tecnologias e ferramentas, a exemplo o uso de metais, eram insuficientes, porém, na matemática e na astronomia, possuíam grande habilidade. O fascínio desses povos pelos cosmos os fizeram estudar com grande afinco os ciclos e os fenômenos celestes, as estações do ano e suas influências nas plantações. Seus cálculos sobre os ciclos dos planetas, das estrelas, do Sol e da Lua eram muito precisos, o que levou a serem um caso único na história, pois possuíam 2 calendários, um civil e um cerimonial. Nessa região, encontramos artefatos que datam de 800 a 600 a.C., o que nos mostra que esta já era habitada. Alguns não são próprios a elas, revelando uma forte possibilidade de comércio. No início do período clássico, as trocas comerciais já estavam bem estabelecidas. Dentro dessas transações, a maior moeda de troca era o cacau. Ademais, elas permitiram a elaboração de mecanismos para moer milho, a produção de materiais cortantes e pontas de projéteis. Também temos a circulação de pigmentos e a importação do sal. A evolução cultural maia pode ser dividida em 2 principais regiões, as terras altas e as terras baixas. A primeira, e sua influência, principalmente no período clássico, é puramente marginal. Essa região localizava-se na área meridional, pegando uma faixa muito úmida da costa do Pacífico. As terras baixas serão aqui nosso maior foco. Estendiam-se desde a planície costeira de Tabasco até Belize e Honduras. Eram cobertas quase que exclusivamente por uma floresta tropical. Todo o esplendor do período clássico maia foi nela produzido. É nessa região que o estilo toma forma. Entre 150 e 250 d.C., tem-se um grande êxodo de pessoas para essa região, especialmente por causa da erupção do vulcão Ilopango em El Salvador. Por causa disso, inicia-se o chamado florescimento cultural, no qual surgem as primeiras estelas datadas. Culturalmente, temos uma expansão de um padrão que dotou a civilização maia de uma certa unidade, permitindo a explosão de ricas expressões culturais e locais, as quais algumas só alcançarão a maturidade na sua fase clássica. Isso confere particularidades de acordo com a localização. Portanto, assim como faz o autor,
comentaremos sobre algumas dessas regiões e suas expressões culturais. Uma das cidades mais importantes, sendo um grande centro cultural e comercial da civilização, foi Tikal. Em 200 a.C., ela já possuía força suficiente para se tornar o centro cerimonial e a maior cidade do mundo clássico maia. Geograficamente, o seu crescimento foi de difícil execução, sua topografia muito irregular e uma vegetação muito espessa, resolvido com o uso da terraplanagem. Entre os anos de 150 e 250 d.C., temos um forte declínio dos outros locais em favor dessa cidade. Porém, entre 480 a 680 d.C., teremos uma fase denominada de céu tormentoso. O autor classifica como um período de absorção das influências mexicanas e de estabilização cultural. Nesse momento, tínhamos, aparentemente, dois soberanos, uma velha aristocracia que cuidava dos assuntos internos e uma encarregada dos internos. Durante esse momento, a cidade passa por uma estagnação para a produção de coisas novas. Já nos séculos 6 e 7, Tikal terá os seus dois últimos séculos de esplendor. Ela passa por um grande desenvolvimento da arquitetura e da arte. Temos a construção de pirâmides, antes simples plataformas cerimoniais e para enterros, que agora tornam-se elevadas em uma construção em degraus. Seus cerimoniais eram grandes e atraíam pessoas de diversas partes, em especial o jogo de bola, que possuía sua importância tanto no sentido divinatório e ritualístico, quanto como um espetáculo que atraía as massas. Também possuíam grandes reservatórios naturais de água, hoje conhecidos como cenotes, que abasteciam as cidades e faziam parte de rituais, sendo o local onde os corpos sacrificados eram colocados. Durante a fase de cristalização, a cidade recebe fortes influências de Teotihuacan, uma cidade do Planalto Central mexicano que foi responsável por influenciar diversos locais das Terras Baixas. No demais, seus outros edifícios eram alongados, porém determinar ao certo seus usos torna-se complicado, pois um poderia possuir diversas funções. Esse período é de grande estabilidade e abundância, conferindo um forte embelezamento e aumento das cidades. Artisticamente, se tem uma grande eclosão das artes plásticas, as estelas, os textos com glifos e os desenhos gravados em ossos são grandes produções. Seu auge se dará entre os anos de 681 e 780 d.C., com uma forte renovação cultural, cívica e religiosa. Outra região tratada por Gendrop foi Bacia Piedras Negras. Nela, tínhamos cidades que brigavam entre si pelo tamanho e qualidade das esculturas. Essa foi muito desenvolvida no quesito artístico. Sua arquitetura era parecida com a de Tikal, porém com uma menor verticalidade. Nas artes plásticas, o autor as caracteriza como de grande criatividade. Estas, durante o período de 200 anos, produziram estelas sem interrupção ao fim de cada rótulo, que seria o equivalente a 1.800 dias. Seguindo para a próxima cidade, temos Palenque. Situada na Serra dos Chiapas, com uma alta localização, esta possuía cursos de água canalizados fazendo uso dos aquedutos. Conhecida como um dos mais fervilhantes centros da arte maia, sua arquitetura era particular em comparação às outras regiões. Ela fez uso das pedras calcárias, grandes painéis sutilmente esculpidos que ornamentavam as partes internas dos edifícios, tetos inclinados, cresterias e uma arquitetura para ampliação do espaço interno. Ela possui dois grandes templos conhecidos, o da Cruz e o do Sol. Constituindo um dos grandes três vértices do Triângulo Clássico Maia, teremos Copán. Esta localizava-se onde atualmente fica Honduras. Seu grande destaque foi na astrologia, com o uso de calendários lunares em 691, que se espalhou para as outras cidades. Esses foram os que tiveram uma maior precisão do que os outros utilizados, evidenciando seu destaque. Na questão artística, sua sensibilidade rompe com os modelos que seguiam Petén, Tikal. Suas construções eram mais altas e achatadas. Os seus detalhes foram feitos em alto relevo, técnica até então
muito pouco utilizada. Para além desses locais pontuados, o autor também tratará sobre as cidades de Bonaparte e Atila, a região de Yucatán e as províncias do Quebec e Chenes, que se diferem. A primeira usou muito da pintura, que possui grande beleza, enquanto a segunda realizava suas construções essencialmente guiadas pelo rio, com um grande domínio das esculturas em baixo relevo, que eram cobertas por tecidos ricamente bordados. Já na região de Yucatán, teremos diversas cidades, porém, culturalmente, pode-se afirmar que elas possuíam uma unidade que se mostra no uso da escultura em baixo relevo e as mais refinadas. Um exemplo clássico dessa arte é a cidade de Puc. Nela se tinha um forte gosto pelas formas cúbicas e uso de abóbadas falsas, que geraram construções únicas na região. Nas províncias do Quebec e Chenes, temos uma arquitetura marcada pelas torres que imitam pirâmides e templos com entradas em forma de goela aberta. São esses diversos lugares, com suas diferenças culturais, que constituíram o que chamamos de civilização maia e o seu período clássico. Os motivos pelo qual este terminou são difíceis de delimitar, porém, o autor destaca alguns pontos que colaboraram para este fim. Temos, nesse momento, um fraco equilíbrio cultural e político, que se acentua com a chegada das hordas bárbaras do norte do atual México e movimentos migratórios que se intensificam. Conjuntamente a isto, o declínio das grandes cidades por causa de incêndios, terremotos, pragas, epidemias e secas, entre outros desastres, e as dificuldades na extração de alimentos do solo em quantidade suficiente para sanar as necessidades de uma crescente população, são fortes causas para o fim. O declínio das cidades também é perceptível na queda dos monumentos erguidos. Em 790, temos um registro de 12, enquanto em 909, somente 2 cidades. Cada uma entrará em declínio em momentos diferentes. Copan começa em 801, enquanto Tikal apenas em 869. Tem-se ainda uma tentativa de manter a cultura clássica e a produção original maia, porém são frustradas. No século X, teremos o início do período pós-clássico. Chegam novos povos na região, os toltecas e tulas, que instaram uma nova ordem cultural, o que o autor chama de Renascimento Maia. Esse se caracterizou como uma mistura do conhecimento belicoso tolteca e a velha tradição maia. Politicamente, também teremos uma nova ordem. Os guerreiros passam a ocupar o local que então era ocupado pelos sacerdotes. Apenas com a tomada de Chichén Itzá pelo povo tula, que, recuperando a sua glória perdida, recuperam a cultura maia clássica. A civilização maia se caracterizou como uma das mais brilhantes da Mesoamérica. Foi uma das poucas que não teve seu declínio ligado à chegada dos europeus. Sua grandiosa arquitetura e seus trabalhos em artefatos sobrevivem até hoje e ainda tiram suspiros dos que os veem.